Alô, filhotes da turma avançada, primeiro ano. Como é que vocês estão? Firmes? Se dedicaram a essa lista 2 aí? Deu tempo? Como foi? Vocês ficaram de trabalhar essa lista, então vamos à resolução para você conferir que você trabalhou e comparar com os meus comentários para ver se há algo que acrescentar na sua resolução aí, né? Estes dois primeiros tratam de movie, queda de corpos. Deixa eu subir aqui para você ficar concentrado na número um. Veja aí, o objeto é lançado verticalmente para cima com velocidade de 20 metros por segundo. Sempre o tal do 20, né? Gravidade 10, bonitinha, e pede aí tempo de subida e altura máxima atingida. O que você aprontou nesta questão? Deixa eu pausar aqui. Bom, filhotes, não tenham dúvida a respeito de velocidade inicial. Sério, isso é importante. A velocidade inicial desta tampa é zero, a velocidade dela nesse momento continua zero, então ela não sai daqui nunca. Ela só sai daqui se ela tiver uma velocidade inicial, que pode ser fornecido de várias maneiras. Talvez você estranhe o fato de um objeto sair com uma certa velocidade inicial a partir do chão, pensando assim: como é que eu vou lançar algo a partir do chão com uma velocidade? Você pode jogar algo no chão, não é verdade? Quando pingar lá, você dispara o cronômetro e começa a contagem do tempo. Supondo que essa velocidade de saída do solo seja de 20 metros por segundo, quanto tempo demora a subida? Resposta imediata. Pá! 2 segundos. O cálculo mostra. Quantos metros de altura atinge? Tá! Resposta pronta. 20 metros por segundo, não é verdade? Como é? Que fórmulas que se pode usar para resolver, sei lá, tempo de subida, tempo de subida. Talvez a melhor fórmula seja V igual a V0 mais AT. V final a gente sabe. V final da subida, a velocidade final da subida é zero. Velocidade inicial, e agora mais 20 menos 20, como é que é a história do referencial? Nessa questão, podemos, se quisermos, adotar o solo como sendo o 0 metro, o nível de referência, a referência, e dizer que os espaços crescem para cima. Então, temos lá em cima uma altura positiva. Tudo que aponta para cima tem valor positivo. Gravidade aponta para baixo terá valor negativo, menos 10. Essa questão liberou aí o valor de G na Terra. Então, V0 a favor do eixo, mais 20. Gravidade contra o eixo, menos 10 vezes o tempo de subida. Mas isso seria substituindo os números. Você já reparou nessa função como é que fica aí o resultado? V0 menos GT, tempo de subida. Passa esse termo para o outro membro. Gravidade vezes o tempo de subida é igual a V0. Quer dizer que o tempo de subida é essa divisãozinha, V0 sobre G. Claro que isso é importante. Lança uma velocidade inicial de 10. 10 por 10, 1. 10 metros por segundo, 10 metros por segundo quadrado, 1 segundo tempo de subida. Lança com 20 metros por segundo de velocidade. Divide pela gravidade 10. Teremos 2 segundos de tempo de subida. Lança com 30 metros por segundo, 108 km por hora, dividido pela gravidade 10, se for 10, teremos 3 segundos de subida. Estão manjando esse tipo de manobra, tipo de raciocínio pronto que é importante ter? Como isso ajuda a pensar em outras questões? Essa divisãozinha aqui, ó, não é para decorar, mas de tanto resolver exercício, você vai entendendo que o tempo de subida é o resultado dessa relação. Vamos para a Lua? Na Lua, a gravidade é menor 6 vezes. Então, o tempo de subida vai ser maior, mais demorado, 6 vezes maior o tempo de subida lá na Lua.
Muito bem, temos aqui que o tempo de subida é igual a 20 dividido por 10, tempo de subida 2 segundos. Claro, né? Você já deve ter absorvido. 20 metros por segundo, 2 segundos. Então, temos um valor lá em cima de 2 segundos. O tempo de subida igual a 2 segundos. E a altura atingida? Bom, temos algumas opções. Se a gente for lá na função horária da posição, S é igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Temos que a posição final corresponde à altura atingida. Posição inicial corresponde ao nosso zero. Velocidade inicial, temos um valorzinho. Aceleração da gravidade negativa contra o nosso eixo adotado. Tempo de subida ao quadrado sobre 2. Então, não é uma fórmula muito prática, muito rápida. E se a gente for lá no Torricelli? V quadrado, V0 quadrado, 2A delta S. E adotar isso, né, para de novo a subida. Qual o valor da velocidade final da subida? 0. Velocidade inicial mais 2 vezes a aceleração da gravidade, que nesse caso é contra o nosso eixo, contra o eixo adotado, e o ΔS aqui é o nosso H. Passando para o lado de lá, a gente cai no famoso 2GH. Isso aqui vai aparecer de novo no estudo de energia para comprovar. Então, V quadrado, 2GH. V0 quadrado, 2GH. Famosa fórmula, 2GH. Velocidade inicial, 20. Gravidade, 10. Altura atingida, não sei. 20 ao quadrado, 400. Ah, eu vou espirrar. 400 por 20. 20 metros. Famoso 20 metros. Então, temos aqui uma altura atingida de 20 metros. 2 segundos, 20 metros. 20 metros por segundo. Aí, ó. Guarda isso para você. Isso aqui aparece demais. E se em vez de lançar verticalmente para cima, subir um prédio e abandonar, soltar, deixar cair um objeto a partir do repouso, vai gastar 2 segundos para percorrer os 20 metros e vai chegar lá embaixo com velocidade de 20 metros por segundo. Por isso que eu coloquei ali na lista, decorou a questão dos 20 metros, né? 20 metros de altura, chega com 20 metros por segundo, demora 2 segundos. E a questão 2 é justamente esse contrário, que solta um figo, uma fruta deliciosa. Já comeu figo com doce de leite? E um queijo? Solta um figo de 20 metros de altura. Chegará ao solo após 2 segundos, atingindo uma velocidade de 20 metros por segundo. Agora sim, em relação a essas duas questões, acho relevante você fazer as seguintes anotações a respeito da fórmula nojenta ali da posição. Deixa eu pausar aqui para organizar para você. Copiar. Tá aí, ó. Presente. Vamos fazer uma análise aqui da função horária da posição. Manja aí. Deixa eu guardar esses pincéis aqui. S é igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Se a gente puder zerar a posição inicial, né, adota como referência o ponto de lançamento ou de soltura. Se partir do repouso ou atingir o repouso, como a gente analisou previamente. Se a gravidade for a aceleração e essa gravidade valer 10, veja só, 10 dividido por 2, 5. Manjou? Então as condições: repouso e gravidade 10, porque 10 por 2, 5. A gente chega nessa expressão aqui,
famosa 5t², ou meio de gt². Muita gente decora isso aqui, sabe? Porque gravidade é 10 na maioria dos exercícios. Então, h é igual a 5t². Experimenta jogar valores aqui no t. Você vai chegar nos valores mais reincidentes nas provas de vestibular. Para 1 segundo, 1² vezes 5. Para 2 segundos, 2² vezes 5. 4 vezes 5, 20. 3², 9 vezes 5, 45 metros. 4 segundos ao quadrado, 16 vezes 5, 80 metros. Quantos exercícios, né? Brincam com esses valores aí. Divide por 100, também dá certo. 5 metros dividido por 100 ou vezes 100. Você vai chegar num valor bonitinho de tempo também. Então, ó, 5 metros ou 5 centímetros de queda. 20 metros ou 20 centímetros de queda. 45 metros ou 45 centímetros de queda. São os valores que mais aparecem nos exercícios. Então, não tira foto, imprime colorido e prega. Escreva na mão, sinta isso na mão. Guarde esse quadro aí para você, porque isso vai te deixar mais veloz nas resoluções das questões. Beleza? Beleza, filhotes. A número 3, ela também é um grande aprendizado em termos de proporção de Galileu. Você destrinchou esses cálculos aí, desenhou, sei lá, se você pegar um papel quadriculado e desenhar isso aí uma vez na vida, pode ser bastante útil para otimizar seu tempo de resolução futuro, em outras questões, né? Número 3. Um corpo sob a ação do campo gravitacional da Terra, colocado a uma altura de 80 metros já, em relação ao solo, horizontal, cai verticalmente em relação ao observador fixo na Terra. Bom, não falou repouso, não falou deixa cair, mas só pode ser porque não existe um V0 e nem pediu o V0. Desprezando-se a resistência do ar, considerando G igual a 10, resolva os itens. Tempo de queda, módulo da velocidade final. Letra C, módulo da velocidade do corpo na metade do percurso. Olha só, metade do percurso é diferente de metade do tempo, né? Metade do percurso é metade da distância. Letra D, esquema. Essa aqui é sensacional. Ó. Faça um esquema mostrando o objeto nas posições de cada instante. E letra E, qual a distância percorrida pelo corpo a cada segundo. Isso é proporção de Galileu. Então vamos fazer a primeira conta aqui do tempo de queda para a gente continuar no restante. Como é que você prefere fazer a conta do tempo de queda? De qualquer maneira, é preciso adotar um referencial, um eixo de referência. Você prefere colocar o nível 0 metro lá em cima e dizer que as posições crescem para baixo? Ou prefere dizer que o 0 metro é lá embaixo e as posições crescem para cima e a gravidade é contra esse eixo? Talvez seja mais prático colocar o 0 metro lá em cima, S0 é igual a 0, e dizer que as posições S crescem para baixo. Dessa maneira, tudo que aponta no mesmo sentido desse eixo terá sinal positivo nas equações. Para calcular o tempo de queda, duas equações têm um tempo. A equação horária da velocidade e a equação horária da posição. A única que é adequada neste caso é a da posição, porque a gente conhece a posição final. A gente não conhece a velocidade final. Então vai lá. S é igual a S0 mais V0t mais AT² sobre 2. Como a gente colocou a posição inicial como 0 metro, zerou. Repouso no início, zerou. Sobraram o primeiro e o último termo. Importante pensar dessa forma. Em muitas questões isso acontece. Zeram os dois termos intermediários, sobram o primeiro e o último termo. S é a altura de 80 metros. H, gravidade na aceleração. Famoso meio de gt². Claro que você poderia ter vindo aqui direto. Eu falo meio de gt² porque é a mesma coisa, né? gt² sobre 2 ou meio de gt². Tanto faz. Então veja aí, altura 80, gravidade positiva 10, tempo de queda, a gente cai justamente naquele 5t². E a gente cai justamente naquele valor 80
que é a raiz quadrada de 16, 4 segundos. Então, quem ficou ligado naquela tabela anterior já usou, né, melhor o tempo. 4 segundos de queda. E aí, aonde é que aparece o Galileu? One Galileu, two Galileu, three Galileu, four Galileu. Lembra do vídeo? A cada intervalo de tempo, a distância percorrida fica maior na proporção de 3D, 5D, 7D e assim vai, respondendo a letra E desta questão. Enfim, o tempo aqui de queda é de 4 segundos. Então, vou colocar ali no nosso desenho. 4 segundos de queda aqui. Ó. O corpo chega lá embaixo no instante 4S. 4 segundos. Letra A respondida. A letra B, estou vendo ali, calcule o módulo da velocidade ao atingir o solo. Bom, a gente pode utilizar V igual a V0 mais AT, zerando a velocidade inicial, usando G na aceleração, usando o tempo de descida 4 e chegando aos 40 metros por segundo. Mas também podemos usar Torricelli, né? V quadrado, V0 quadrado, mais 2A delta S, zerando a velocidade inicial. A aceleração da gravidade G e delta S, altura H, famoso 2GH. V quadrado é igual a 2 vezes 10 vezes 80. 8 vezes 2, 16, com 2 zeros, 1.600. Sai da raiz, raiz do 16, 4. Raiz do 100, raiz quadrada do 100, 10. 40 metros por segundo. Temos aí duas soluções. Para a letra C, vou ampliar aqui, né, para ficar melhor. A letra C já está na próxima página. Qual o módulo da velocidade do corpo ao atingir metade do percurso? Pô, metade do percurso é metade de 80 metros. Metade de 80, 40 metros. Então, deixa eu apagar aqui. Oh yes, baby, yes. E agora, o que você prefere fazer? Calcular a velocidade na metade do percurso, quando ele passa por aqui mais ou menos. Qual é a velocidade deste sujeito? Chamei de V2 ali. Bom, como queremos calcular a velocidade e queremos isso num local específico e a informação nesse local específico não é o tempo, mas o espaço, vamos atrás de uma fórmula que traz velocidade com espaço, velocidade com posição, que é a fórmula do Torricelli, né? V2 ao quadrado, V0 ao quadrado, 2A delta S, mas é esse delta S específico referente à metade da altura. V2 ao quadrado é igual a zero, porque parte do repouso, a aceleração da gravidade a favor do nosso eixo positiva, e metade de 80 metros, 40 metros. 4 vezes 2, 800, 800. Como é que você prefere tirar a raiz quadrada disso aí? Raiz quadrada de 8 vezes raiz quadrada de 100. Porque de 8 você já decorou, né? Raiz quadrada de 8, 2 raiz de 2. E raiz quadrada do 100, 10. Então a velocidade na metade do percurso está dando 20 raiz de 2 metros por segundo. Isso dá 1,414 vezes 2, 28 metros por segundo. Lá embaixo, quanto que é mesmo a velocidade? 4 segundos de queda, uma velocidade gigante aí de 40 metros por segundo. Então fique esperto com os itens de verdadeiro e falso. Na metade da altura, a velocidade é metade da velocidade final. Na metade da altura de 80, 40 metros, a velocidade não é metade de 40.
é 28, o processo aqui é acelerado. Agora vou preparar aqui para você o esquema da letra X aí. Tudo preparado aqui, bonitões e bonitonas? Se você tiver um quadriculado aí vai ser bom, se não tiver você pode fazer com uma régua ao risco e dividir ao meio, ao meio, ao meio, ao meio e fazer intervalos iguais aí. Ok, então vamos atender ao pedido, ao comando da questão, foi letra D. Faça um esquema mostrando o movimento do corpo e as posições. O movimento, mostrar o movimento é a mudança de posição ao longo do tempo. E as posições nos instantes 0, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos e 4 segundos, mostrando suas respectivas velocidades. Então tem que ter instante, posição, velocidade. O primeiro instante está lá em cima, 0 segundo, T0 igual a 0, velocidade inicial 0. E em 1 segundo de queda, o que acontece com a velocidade? V igual a GT. V1 é igual a 10 vezes 1. 10 metros por segundo. Mas e que distância que foi percorrida? H é igual a 5t quadrado. H é igual a 5 vezes 1 quadrado. H é igual a 5 metros. Então vamos lá na nossa linha do tempo e organizar essas informações. T1, bem aqui, ó, primeiro risquinho. T1 é igual a 1 segundo. A velocidade é de 10 metros por segundo. V1 igual a 10. E a altura de queda foi H. O primeiro intervalinho aí, 5 metros. E para o próximo instante? Para o próximo instante, temos um cálculo aqui parecido. Vamos descer esses dois cálculos aqui. V igual G vezes T. V2 é igual a 10 vezes 2. Temos 20 metros por segundo. Mas aonde? Em qual dessas posições riscadas? H é igual a 5t quadrado. H2 é igual a 5 vezes 2 quadrado. Como esperado, 20 metros. 20 metros é 5 vezes 4. Então, 5 mais 5 mais 5 mais 5. Neste ponto aqui, ó, a velocidade é de 20 metros por segundo. Vou até representar o objeto aqui, vou representar o objeto aqui. Veja que agora temos uma posição S2 de 20 metros. Vou colocar em outra cor para vocês perceberem os intervalos de Galileu, a proporção de Galileu. A posição aqui é 0, a posição aqui é 5, a posição aqui é 20. E este intervalo aqui, ó, foi de quanto? Percebam que foram 1, 2, 3 risquinhos. Intervalo 3H, ou seja, 15 metros. Para o próximo instante, 3 segundos. E aí, achou didática essa questão? Esse desenho vai ser um desenho geral na sua cabeça. V3, gravidade 10, tempo de queda 3 segundos, velocidade 30 metros por segundo. Altura 3, para esses 3 segundos de queda, 9 vezes 5, naquela nossa tabela, 45 metros. 45 significa quantos pedacinhos de 5 metros? 45 por 5 são 9, não são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou então, usando o raciocínio de Galileu, D, 3D, 5D, X, 3x, 5x, 1, 2, 3, 4, 5. Então, temos aqui um intervalo correspondente a 5 vezes o primeiro intervalo. Se eu chamei lá de H, aqui é 5H, que vale 5 vezes 5, 25 metros. E aí, tá vendo alguma coisa acontecer? Que posição é essa?
45 metros. E a velocidade assumida pelo objeto neste momento? 30 metros por segundo. Próximo instante, 4 segundos. Foi lá, papai? Então, fez pips, muito bem. Do pinico? Muito bem. Opa, cuidado com o fio. No vaso? Você é rapaz? Então senta aí, papai tá gravando, tá? V4 é igual a 10 vezes 4. V4, 40 metros por segundo. H4, 5 vezes 4 ao quadrado. 16 vezes 5, gatinha na nossa tabela, 80 metros. 80 metros vai dar aonde aí? Se você dividir 80 por intervalos de 5 metros, são 16. Vai dar lá no último, afinal, x, 3x, 5x, 7x. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então lá no solo, imediatamente antes de tocar o solo, a velocidade vale 40 metros por segundo. A posição no eixo é de 80 metros. E este intervalo vale 7H, ou seja, 35 metros. Uau! O que você está percebendo? E esses intervalos da proporção... Anote, filhote. Estes intervalos da proporção de Galileu estão aumentando de quanto em quanto? De 10 em 10, mais 10 metros, mais 10 metros. Então, no próximo intervalo aqui de 9H, vai percorrer 10 metros a mais. Isso se a gravidade for de 10 metros por segundo ao quadrado, resultado do nosso cálculo de 1 segundo em 1 segundo. Então, não é sempre assim, tá bom? Para a gravidade de 10, de intervalos de 1 em 1 segundo, temos aqui mais 10, mais 10, mais 10. Então, essa é a resposta esperada. Guarde este desenho para você aí rever no seu terceiro ano. Beleza? Ahá. Essa questão 4 é daquela que eu analisei no vídeo, né? É a própria questão original do vídeo. Ela divide a queda deste objeto, que ele deixou cair aí, uma bola, em alguns intervalos de tempos iguais. Onde é que ele fala ali? Deixa cair verticalmente o repouso. A bola atinge no instante T4, o ponto no nível da água. Aqui, ó, 5 posições da bola, relativa aos instantes T0 a T4. Sabe-se que entre os instantes T2 e T3, a bola percorre 6,25 metros. Então, assim, essa questão não teve cuidado, na verdade, de dizer, ou teve aqui embaixo. Despesando resistência do ar. Aqui, ó, sabendo que o intervalo de tempo entre duas posições consecutivas é sempre o mesmo. Isso é importante para a gente poder utilizar as proporções de Galileu. Então, vamos lá? O que fazer neste caso para poder usar as proporções de Galileu? Manja aí. As posições divididas bonitinhas aí já. A gente pode chamar este intervalo de x, então próximo de 3x, o próximo de 5x e o último intervalo de distância, né, Galileu? De 7x. Como destacado lá no vídeo, na videoaula, temos aqui um resultado intermediário. 5x equivale a 6,25. 6,25 dividido por 5 nos dá o valor do primeiro intervalinho aqui, ó. X, 1,25 metro. E ele quer o H completo. Mas quem é o H? A altura de queda. É a soma de todos estes intervalos aí. X mais 3x mais 5x mais 7x, 7, 12, 15, 16x. Portanto, H é 16 vezes o intervalo que a gente tinha descoberto ali. Como é que vocês fazem a multiplicação de um número qualquer por 1,25? Por acaso vocês pensam assim, é 16 vezes 1 mais 16 vezes 0,25? Fica fácil, né, fazer de cabeça?
16 mais 1/4 de 16, ou seja, mais 4, famoso 20 metros. Então veja o que aconteceu aí, 20 metros. Última questão deste vídeo, a questão de número 5, que trata de dois objetos em queda, saindo da mesma posição em momentos diferentes. Você já sabe o que fazer, já se acostumou, já tem aí uma maneira de pensar? Prepara aí, deixa anotado, quando acontecer na próxima vez você já toma atitude. O enunciado fala lá que uma bola é solta de uma altura de 45 metros e cai verticalmente. Um segundo depois, uma outra bola, uma segunda bola é arremessada verticalmente para baixo. Sabendo que G vale 10 nesse local, desprezando a resistência do ar, a velocidade com que essa segunda bola deve ser arremessada para que, lá vem a condição, as duas atinjam o solo no mesmo instante. Então o tempo de queda tem que ser igual. Elas têm que chegar no solo no mesmo instante. O que fazer nesse tipo de questão? Bom, preparei aqui, ó, 0 metro lá em cima, 45 metros lá embaixo, que é a altura de queda das duas. A primeira bola alaranjada foi solta, V0 é 0. Então tem que disparar um cronômetro porque começou um movimento. Ela começa a cair, o tempo vai passando, 1 segundo depois, o cronômetro dela está no 1 segundo, a segunda bola vai ser arremessada com uma certa velocidade inicial V02 desconhecida. Então eu desenhei aqui do lado os cronômetros. Vejam que no início o cronômetro estava zerado, o da outra também zerado. 1 segundo depois, a primeira bola já está com uma certa velocidade desconhecida. O cronômetro dela já indica 1 segundo. E o cronômetro da outra, como é que tá? Nem foi jogada ainda. Neste momento, a segunda bola é lançada. Então vamos disparar o cronômetro dela, porque vai ser iniciado um movimento. Dispara o cronômetro para acompanhar o tempo. Então, você pode perceber que, a partir deste momento, o cronômetro da bola 1 está na frente. O cronômetro da segunda bola está com um valor menor. Nas equações horárias, você deve chamar o instante da bola alaranjada de T e o instante da segunda bola de Q. Olha para o cronômetro, o valor é maior ou o valor é menor? Os valores no cronômetro serão sempre 1 segundo menor. Então é T menos 1 segundo no lugar de Tzinho na equação. Fala, meu filho. Tudo preparado aqui. A partir de agora, olhe para este exercício como um exercício de encontro de móveis. O exercício de encontro de móveis. O móvel 2 vai alcançar o móvel 1 lá no solo. Eles estão partindo de posições diferentes, você pode encarar dessa forma, com velocidades diferentes, mas vão chegar lá embaixo no mesmo instante. Ou seja, uma posição de encontro, elas vão se encontrar aqui. Existem algumas maneiras diferentes de resolver esse exercício. Essa última fala minha te induz a uma outra forma de resolver. A maneira mais prática é esta aqui. Chamar nas equações o instante da primeira bola de t e chamar o instante da segunda bola de t menos 1, porque ela está 1 segundo atrasada. O cronômetro dela indica 1 segundo a menos. Como é que resolve o exercício de posição de encontro de móveis? Função horária de um, função horária do outro, igual às funções horárias. Movimento uniforme. S1, S01. Eu disse uniforme, mais conhecido como uniformemente variado. V0t mais at ao quadrado sobre 2. Podemos zerar a posição inicial lá em cima
Essa bola sai do repouso, sobraram aqui o primeiro termo e o último termo, S1 é igual a GT1 ao quadrado. GT1 ao quadrado dividido por 2. Mas quem é este T1? Este T1 aqui é o nosso T. Então a função horária ficou S1 é igual a gravidade vale 10? Oh yes, baby, yes. 10 dividido por 2, 5. 5t ao quadrado. Então veja, o instante aqui é t. Para outra bola que foi arremessada, S2, S02, V02t, AT quadrado sobre 2. S2 é igual zero a posição inicial também, considerando lá em cima. Velocidade inicial 2 não é zero, é o que o exercício pediu. E agora, esse bonitão do T. Quem é o T? T menos 1. T menos 1, porque o cronômetro desta bola está 1 segundo atrasado. Mais 10 de gravidade dividido por 2, 5. E quem é esse T2 aqui? É o T menos 1 elevado ao quadrado. E como é uma questão de encontro de móveis, as duas vão chegar na posição 45 metros no mesmo instante, iguale as duas funções. Ou seja, 5t quadrado é igual a este outro termo. Mas você tem condição aqui de descobrir este t, inserindo o valor 45 metros, o que nos fornece um tempo de 3 segundos. Inserindo o tempo de 3 segundos e 45 metros, você vai descobrir o valor de V02. Portanto, esse é o caminho. Qual o recado dessa questão? Quando o exercício de física lançar dois objetos em instantes diferentes, o primeiro objeto vai ter em sua função o valor t no instante. E o segundo objeto, que está atrasado, vai ter um valor t menos algum valor. Neste caso, foi t menos 1. Ok? Em outro vídeo, as outras questões. Tchau, beijos, tudo